Olá, seja bem-vindo a mais um Drops CCA, onde estamos falando sobre a excelência da mulher e hoje nós vamos abordar a excelência exemplificada pela obediência. O viver com Deus deve produzir resultados práticos na nossa vida. O senhorio de Cristo deve ser evidente em nosso estilo de vida. A obediência, ela é submissão, o hábito de sujeitar-se à autoridade. A obediência deve ser motivada pelo amor e não meramente pela obrigação. Davi declarou no Salmo 40, versículo 8, assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Obediência e santidade andam de mãos dadas. Como podemos desenvolver o hábito da obediência? Obedeça para o seu próprio bem. Em Deuteronômio 10, versículos 12 e 13, lemos: E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam ao Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem, ou seja, obedecerem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês. Obediência ao Senhor, andar em seus caminhos, amar a Deus, servir ao Senhor, tudo isso deve ser feito porque é o melhor para nós, é para o nosso bem. Em Deuteronômio 5, verso 29, lemos: Quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. É feliz toda aquela que pratica, que segue os preceitos de Deus e que o busca de todo o coração. Devo admirar tantos mandamentos de Deus que sou movida a obedecê-los. Amamos a Deus tanto quanto amamos sua palavra. Ser ouvinte e não praticante da palavra de Deus demonstra imprudência, falta de bom senso. Esta pessoa fica à mercê de todas as intempéries da vida, pois não tem alicerce sólido para permanecer. Jesus ensina que a pessoa sábia ouve e pratica. Como ouvimos a Deus e sua palavra determinará nossa resposta. O que aconteceu com Eva lá no Éden? Deus colocou um limite usando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva deu ouvidos a Satanás, que colocou dúvida sobre a integridade de Deus e despertou o seu olhar para o objeto do pecado. O inimigo aproveitou-se da distração de Eva para levá-la a ouvir sua voz, receber sua instrução maligna, contrária à vontade de Deus. Eva ficou com medo de que Deus tirasse algo dela, algo que seria muito aprazível para ela, sem de fato conhecer o que Deus conhece.
Nós não sabemos mais do que Deus. Se Ele diz para nós que o que é o melhor, nós devemos crer, confiar que de fato é o melhor para nós. O caminho da tentação. O inimigo lança uma imagem na nossa mente. A imagem desperta um pensamento. A imagem, somada ao pensamento, vai se intensificando até despertar em nós um desejo. A imagem, mais o pensamento, mais o desejo intensificados, igual ou resulta na vontade dizendo sim ao pecado. O inimigo trabalha com o engano, a mentira. Enganar significa induzir ao erro, iludir, burlar, lograr. Por que Eva foi facilmente enganada? O que ela deveria ter feito para não cair na tentação? Eva não deveria dialogar com o inimigo. Ela deveria ter guerreado usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela deveria ter retido firme dentro dela o que Deus havia dito, e não o que o inimigo está falando. Foque a palavra de Deus e feche os ouvidos para as palavras do inimigo. Jesus fez isso quando foi tentado. Como se preparar para enfrentar o enganador? Dedique-se a conhecer a palavra de Deus. Quem conhece bem a verdade, logo reconhece a mentira. Confie em Deus e em sua eterna e imutável palavra. Confiar é descansar. Confiar é agir de acordo com a palavra de Deus, mesmo que a maioria ao seu redor fale contra ela. Deus não nos obriga a obedecer. Ele nos deu livre arbítrio, ou seja, uma vontade livre para decidir. Nós escolhemos se vamos obedecer ou não. A nossa submissão é voluntária. A disposição para obedecer nos capacita a ouvir a voz de Deus. Não obedecemos na nossa própria força, mas sim pela capacitação que vem pelo Espírito Santo. A tradução de Wuest de 1 de João, capítulo 2, versículos 16, 17, diz: porque tudo o que está no mundo, o desejo passional da carne, o desejo passional dos olhos, a insolente e vazia certeza que confia nas coisas que servem às criaturas, não tem o Pai como fonte, mas o mundo. E o mundo está passando, assim como seus desejos passionais. Mas o que habitualmente continua fazendo a vontade de Deus permanece para sempre. Decida descobrir qual é a vontade perfeita de Deus para você. Assim você evitará perder tempo com coisas que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Obediência exige humildade. Jesus foi humilde ao ponto de obedecer ao Pai e morrer em nosso lugar. Os soberbos não conseguem se submeter. Os que se humilham serão exaltados por Deus. Nós damos prova do nosso amor a Deus
quando obedecemos imediata e completamente. Que você possa, meditar nesta mensagem, que você possa tomar a sua decisão aí de qualidade, de realmente conhecer a palavra de Deus e praticá-la, porque assim as suas decisões serão acertadas do ponto de vista de Deus e não do mundo. Amém.